Olá, queridos estudantes do Colégio Comenta, aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química. Esta videoaula trata-se da correção das atividades passadas no PCD número 20. Esta é a parte 1 da correção. A coluna da esquerda, a seguir, relaciona 5 misturas realizadas experimentalmente. A coluna da direita, os tipos de classificação de 4 daquelas misturas. Associe corretamente a coluna da direita à da esquerda. Então, mistura entre o nitrato de sódio e a água, cloreto de amônio e água, óxido de cálcio e água, um hidrocarboneto líquido e água, e a glicose e a água. Tá? Eles são solução básica, solução não eletrolítica, solução ácida, mistura com 2 fases líquidas. Para resolver essa questão, nós precisamos analisar o que acontece com esses solutos ao ser misturado com a água. Na primeira situação, nós temos que o sal, nitrato de sódio, ao ser misturado com a água, dissocia, ocorre uma dissociação iônica, formando o cátion sódio e o ânion nitrato. Como a formação dos sais são provenientes da reação de neutralização entre um ácido e base, então os componentes do sal, o cátion e o ânion, são provenientes de bases, no caso do cátion, e ácido, no caso do ânion. Nessa situação, forma-se uma solução eletrolítica de caráter neutro porque ambos os íons Na+, provenientes de uma base forte, que é hidróxido de sódio, NO3-, que é proveniente do ácido forte, que é o ácido nítrico, tá? São, tanto o ácido como a base são fortes, então por isso que forma uma solução eletrolítica de caráter neutro. O cloreto de amônio forma um cátion, quando colocado em água sofre dissociação iônica, é um sal, tá? Forma o cátion amônio mais o ânion cloreto. O cátion amônio é proveniente do hidróxido de amônio. O ânion cloreto é proveniente do ácido clorídrico, tá? Já que o sal é fruto de uma reação de neutralização entre a base e o ácido. Temos nessa situação a formação de uma solução eletrolítica de caráter ácido, uma vez que o íon amônio é proveniente de uma base fraca e o cloreto é proveniente de um ácido forte. Óxido de cálcio reage com a água, produzindo hidróxido de cálcio, que é um eletrólito de caráter básico. C6H14 é um hidrocarboneto líquido a 1 atm e 25 graus Celsius. Ele não solubiliza em água por ter uma polaridade diferente da água. Os hidrocarbonetos eles são constituídos de moléculas apolares, tá? Então assim a mistura desse hidrocarboneto com a água produz um sistema líquido bifásico. C6H12O6 corresponde a um glicídio que possivelmente é glicose e, portanto, ela é solúvel em água, porém não forma uma solução eletrolítica. Assim temos a seguinte sequência: solução básica 3, solução não eletrolítica 5, solução ácida 2, mistura com 2 fases
de líquidos, 4. Texto e tabela para as atividades 12 e 13. De acordo com o delegado, para obter um preço de produção de queijo mais baixo, era retirada dos caminhões uma certa quantidade de leite, que seria desviada para a fábrica de leite. A quadrilha então repunha a quantidade retirada com soro, misturando a soda cáustica e a água oxigenada extremamente nociva. Essa é uma tabela de indicador onde tem os indicadores, os pHs de transição, a cor da solução ácida e a cor da solução básica. O pH do leite de origem bovina, vendido dentro dos padrões da legislação brasileira, fica entre 6,6 e 6,9, supondo que a adulteração citada na notícia tenha alterado o valor do pH do leite para 8,3. Entre os indicadores da tabela acima, os únicos que poderiam comprovar a adulteração são alaranjado de metila, azul de bromotimol e vermelho de cresol, azul de bromotimol, azul de timol e fenolftaleína, vermelho de metila, vermelho de cresol e fenolftaleína, vermelho de cresol, azul de bromotimol e fenolftaleína, azul de timol e fenolftaleína. Então, são adequados para resolver esse problema do leite os indicadores cujas soluções apresentam cores distintas para os dois conjuntos de pH analisado, 6,6 a 6,8 e 8,3. Então, nesse caso, analisando a tabela para poder responder a questão, chegamos à conclusão que os indicadores adequados são o vermelho de cresol, o azul de bromotimol e a fenolftaleína, justamente porque esses indicadores eles apresentam cores distintas nos pHs apresentados pela questão, 6,6, 6,8 e 8,3. Ao analisar uma amostra de leite para determinar seu pH, o indicador vermelho do cresol apresentou coloração amarela. Com base nessas informações, responda. Letra A. É possível afirmar que o pH desse leite está dentro da faixa estabelecida pela legislação brasileira? Justifique. Não é possível afirmar que o pH do leite está dentro do intervalo estabelecido pela legislação brasileira, que corresponde a um meio levemente ácido. O indicador utilizado apresenta coloração amarela para qualquer valor de pH que corresponda a um meio ácido. Ou seja, pela análise, é possível afirmar apenas que a amostra de leite apresenta um pH menor que 7,2. Letra B. Seria possível utilizar outro indicador da tabela para justificar com maior precisão o intervalo de pH dessa amostra de leite? Justifique. Veja só, o indicador vermelho de metila ele apresenta coloração amarela em meio básico e uma faixa de transição de pH entre 4,4 e 6,2. Caso fosse utilizado, seria possível identificar se a amostra de leite apresenta pH abaixo de 4,4, pois a coloração abaixo de 4,4 ela é vermelha para este indicador, ou acima de 6,2, que neste caso a coloração ela é amarela. Ainda assim, não seria possível afirmar que o pH do leite está dentro do permitido pela legislação brasileira. Ao analisar uma amostra de leite para determinar seu pH, o indicador vermelho do cresol apresentou coloração amarela. Com base nessas informações, responda. Letra A. É possível afirmar que o pH desse leite está dentro da faixa estabelecida pela legislação brasileira? Justifique. Não é possível afirmar que o pH do leite está dentro do intervalo estabelecido pela legislação brasileira, que corresponde a um meio levemente ácido.
O indicador utilizado apresenta coloração amarela para qualquer valor de pH que corresponda a um meio ácido. Ou seja, pela análise, é possível afirmar apenas que a amostra de leite apresenta um pH menor que 7,2. Letra B. Seria possível utilizar outro indicador da tabela para justificar com maior precisão o intervalo de pH dessa amostra de leite? Justifique. Veja só, o indicador vermelho de metila, ele apresenta coloração amarela em meio básico e uma faixa de transição de pH entre 4,4 e 6,2. Caso fosse utilizado, seria possível identificar se a amostra de leite apresenta pH abaixo de 4,4, pois a coloração abaixo de 4,4 ela é vermelha para este indicador, ou acima de 6,2, que neste caso a coloração ela é amarela. Ainda assim, não seria possível afirmar que o pH do leite está dentro do permitido pela legislação brasileira. O esquema abaixo representa a alteração de coloração de um indicador ácido-base de acordo com a faixa de pH do meio. De 1 a 6, o intervalo de pH de 1 a 6, coloração rosa, pH igual a 7, coloração amarelo, pH entre 8 e 12, coloração azul. Analise o esquema e responda: qual será a coloração observada ao adicionar o indicador em uma solução de hidróxido de lítio? Justifica. Então vamos ver o que acontece em termos de reação com hidróxido de lítio quando solubilizado em água. Hidróxido de lítio forma o cátion lítio mais o ânion hidroxila. Então, com base nessa equação, podemos ver que em água acontece uma dissociação iônica e, portanto, a cor observada será a cor azul, pois o hidróxido de lítio é uma base de arrênios e, portanto, libera íons OH- em solução aquosa, como podemos observar pela reação, fazendo com que esta apresente pH maior que 7. B. Qual será a coloração observada ao adicionar o indicador em uma solução aquosa que contém ácido bromídrico? Justifique. Vamos analisar o que acontece com o ácido bromídrico quando colocado em água. Ácido bromídrico em água forma o cátion H+, mais o ânion Br-. Um processo conhecido como ionização, já que o composto é molecular. E aí é possível observar a coloração rosa. Por quê? Porque o brometo de hidrogênio, ou ácido bromídrico, é um ácido de arrênios, capaz de gerar íons H+ em solução aquosa, como representado pela equação. Logo, o pH de uma solução de HBr deve ser inferior a 7.